O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do mesmo cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Quero me deter um pouco na primeira leitura, porque ela também tem relação com o Evangelho e também o Salmo. Jesus agora ele está se aproximando de Jerusalém e ele começa a perceber que a situação dele está começando a se tornar difícil, principalmente no que diz respeito às autoridades daquele tempo, que já estavam planejando uma forma de prender Jesus e em seguida matá-lo, porque Jesus ele estava procurando não seus interesses, ele estava procurando os interesses do Pai, que era a salvação da humanidade. Então Jesus estava se tornando um problema, um grande problema, porque eles agiam de uma forma e Jesus agia de outra forma. Então, essas autoridades, como os fariseus, os doutores da lei, os herodianos e assim por diante, eles se reuniam para combinar uma forma de matar Jesus. E na primeira leitura nós vemos algo muito semelhante, porque Jeremias também, ele viveu a mesma situação. As pessoas já não tinham mais o interesse pelas coisas de Deus e pelas coisas do próximo. Então, Jeremias também ele se torna um problema. Então, aqui o pessoal começa a tramar. Vamos matar Jeremias. Mas de que forma? Usando a língua. Então, nessa quaresma, você tem percebido como você tem usado a sua língua?
Você usa a sua língua para o benefício dos outros, ou você tem usado a sua língua para o malefício? Veja como é que eles usam, né? Olha a trama que eles estão aqui, ó. Que diz assim: disseram eles: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Quer dizer, Jeremias não estava errado, Jeremias estava certo, só que Jeremias era um incômodo para eles. Então, como é que nós vamos fazer? Aí ele diz assim: vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Você quer destruir alguém? Calunie. É só caluniar. E aqui no Salmo está dizendo, né? Que é a situação de Jesus, que também é de Jeremias. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como é que vão tirar a vida. Como é que nós vamos tirar a vida dele? Como é que nós vamos destruir? Aqui entra a calúnia, entra a fofoca. Ninguém sabe de onde é que se origina. Uma pessoa vem e fala mal do outro, aí o amigo vai e toma as dores, aí começa. Se a pessoa pensava bem daquela pessoa, já não começa mais a pensar bem. Se tinha empatia, agora já tem antipatia. Tudo por causa de quem? Por causa de alguém que falou alguma coisa, porque não vivia bem com aquela pessoa, e aí vai uma fofoca atrás da outra, e as pessoas começam a tramar, a usar um jeito de destruir. Ah, você já viu aquela história? Disseram, fulano disse. Mas quem foi que disse? Ah, eu não posso dizer. Ou quando pode dizer, não diz. Nunca sabe de quem foi. Ah, mas falaram. E a pessoa toma esse falaram como uma verdade. Foi isso que eles fizeram com Jesus. Naquela noite da quinta-feira, quando eles prenderam Jesus e levaram para o primeiro julgamento, porque o primeiro julgamento não foi com Pilatos, o primeiro julgamento foi com as autoridades religiosas. Então, o que foi que eles fizeram? Vamos arrumar algumas testemunhas. Só que eram testemunhas falsas. E cada um lá foi lá, falou uma coisa. E o momento de Jesus, Jesus naquele momento, a única coisa que ele fez foi silenciar. Jesus não se defendeu. Aí Jeremias está dizendo aqui: o que é que eu vou fazer então? Eles estão armando contra mim, estão usando a língua. Acaso pode se retribuir o bem com o mal? Eu vou fazer o mal também? Eles estão fazendo mal contra mim, Jeremias está dizendo. Então eu faço o mal também? Aí Jeremias conclui dizendo assim: não. Eu vou me colocar diante de Deus e vou interceder para que a ira de Deus seja afastada dessas pessoas que estão fazendo mal. Olha que coisa! E não foi isso que Jesus fez na cruz? Jesus, na hora que ele estava lá na cruz, ele intercede também para que a ira do Pai, a ira de Deus, se afaste daquela situação. Quantas pessoas, por causa da língua de um, desculpe eu usar a expressão, se ferraram nesse mundo. Quantas que foram presas? E estão presas por mentira, por calúnia. Agora, meus irmãos, eu digo, como é que Deus vai agir depois que essas pessoas saírem deste mundo e for diante de Deus para o julgamento eterno? Porque tem muita gente que foi
que aqui nesse mundo, pela maldade do outro, elas estão numa situação ruim. E vocês podem ver, as pessoas que estão com Deus, elas vão sofrer mesmo, não tem jeito não. É assim mesmo. Mas o problema é depois. É quando for se encontrar. Então eu pergunto para vocês que estão aqui na missa agora. Claro, e eu estou falando para mim também. Como você tem usado a sua língua? Você tem se sentado com outras pessoas e tem conspirado contra alguém? E isso que essas pessoas falaram para você é real? É verdade? Você teve a coragem de chegar lá e perguntar para o fulano se é verdade aquilo ou não? Ou você simplesmente está na periferia da conversa dos outros? Uma vez eu vivi uma situação desse tipo, de uma calúnia que suscitaram diante de uma pessoa. Aí tivemos que fazer assim, eu e outra pessoa que estava comigo. Aí nós fomos em outra, em outra, em outra. Porque a de cá disse, me falaram, então, mas quem foi que te falou? Eu não posso dizer não, você vai dizer, você veio falar. Foi tal pessoa, aí foi na outra. Foi uma pessoa que quem? Aí fomos na outra, Quando chegou lá na fonte da raiz de tudo, não era nada daquilo que estavam dizendo. Foi uma situação totalmente diferente. E a pessoa que estava sendo julgada na situação, já estava até andando de cabeça baixa, porque já não sabia mais, porque achava que todo mundo em volta já estavam dizendo que ela era isso e que era aquilo. Então tá bom, eu termino colocando de novo. A sua língua. Como está? Está bem, Padre José Augusto, graças a Deus. Espero. Espero que você não tenha prejudicado ninguém com a sua língua. Que ninguém tenha perdido um emprego por causa da sua língua, por causa da fofoca, por causa da mentira. Porque diante de tudo isso, Deus sabe. Deus sabe quem está certo e Deus sabe quem está errado. Que Deus nos ajude a sermos fiéis e usarmos a nossa língua sempre para o bem do próximo.